Olá, saudações. Sou Alexandre Lousada, seu professor da disciplina de Práticas de Programação e Sistemas de Informação. Nós estamos utilizando a linguagem Python. Claro que nós sabemos que existem muitas outras linguagens, né? Só para citar algumas: Java, PHP, JavaScript, Kotlin e muitas outras, né? Além das mais tradicionais, né? A linguagem C, C Sharp, etc. Bem, todas essas linguagens vão utilizar as técnicas, os tópicos que nós consideramos aqui. Talvez você se lembre que lá atrás você começou a estudar sobre comandos de entrada, saída, operadores, o conceito de variável. Já estudamos muita coisa, né? Mas todas essas coisas que nós utilizamos vão ser utilizadas em qualquer linguagem de programação. E elas são muito importantes para resolver problemas, desde aqueles problemas mais simples até aqueles que têm um grau de complexidade um pouco maior. Bem, nessa unidade nós vamos falar agora do seguinte: todas essas coisas que nós aprendemos aqui são importantes e podem ser utilizadas em um programa de acordo com uma determinada forma de trabalhar. Você vai ver nessa unidade que existe uma forma de trabalhar com programação que é chamada de programação estruturada. Mas existe também uma outra maneira que é chamada de orientação a objetos, ou melhor dizendo, programação orientada a objetos. Bem, o que muda essencialmente quando você trabalha dessa maneira? Bem, volto a dizer, é apenas uma forma de programar, um caminho que você vai utilizar, e dentro desse caminho vai ser importante você conhecer alguns conceitos. Claro, se a programação a objetos, você talvez já esteja imaginando que você vai ter que entender o que é esse conceito de objeto. Pois muito bem, no nosso material de aula nós vamos falar sobre isso. Além do conceito de objetos, nós vamos trabalhar com outros termos como classes, vamos falar também sobre coisas como herança, polimorfismo, abstração. Mas não se preocupe, são termos, conceitos que estão lá no material de aula e a gente vai ter condições de analisar isso juntos. Mas veja, o que eu estou querendo dizer nesse vídeo de mais importante aqui para você é que esse conceito de programação orientada a objetos é muito utilizado, muitos profissionais trabalham utilizando a programação orientada a objetos. Então, é mais uma coisa importante para você aprender. Nessa unidade, nós vamos falar sobre os conceitos e vamos mostrar na prática como aplicar esses conceitos no Python. É um material introdutório. Depois, em outras disciplinas, você vai ter oportunidade de entender melhor esse assunto, praticar mais. Mas vai ser muito bom, vai ser muito interessante você entender como isso funciona. Mas para já começar a te dar uma direção, pense no seguinte: imagine uma classe como uma forma de definir ou de classificar algo. Na biologia, isso é feito. Na verdade, a ideia de orientação a objetos vem de lá, da biologia. Os animais, eles são classificados. Existem aqueles que são mamíferos, por exemplo, né? E aí você já consegue lembrar de animais que são identificados como mamíferos. Então, há vários seres vivos que são classificados dentro de classes, conforme nós podemos aprender lá no estudo de biologia. Bom, em programação, isso também é feito. Nós falamos em outras unidades sobre exemplos como um produto, um aluno, um funcionário, né? E nós vimos, por exemplo, que produto poderia ter código, nome e preço. Lembra disso?
Pois bem, imagine que nós tivéssemos uma classe chamada produto. E essa classe tivesse esses dados, vamos chamar de propriedades ou de atributos, né? O nome e o preço daquele produto. Mas imagine também que para essa classe produto, além do nome e do preço, eu tivesse também algum tipo de função, que nós vamos chamar aqui de método, onde, por exemplo, eu precisasse utilizar esse método, essa função, para calcular o desconto daquele produto, mediante alguma situação. Então veja, uma classe produto com atributos, nome e preço, e um método onde se calcularia um valor de desconto para aquele produto. Então, se eu tenho uma classe com essas características, eu poderia ter diferentes produtos que teriam o mesmo tipo de atributos e o mesmo tipo de método. Então, eu poderia ter, por exemplo, computador, R$ 4.000, só um exemplo aqui, e um cálculo de desconto para esse produto, computador. E aí, eu poderia ter um segundo produto, impressora, com um valor, R$ 1.000, e também uma forma de calcular o desconto para ele. Esses produtos seriam os objetos, e eles seriam criados a partir dessa classe. É mais ou menos assim. Talvez você já tenha visto, talvez você até já tenha experimentado um pudim. Um pudim é um doce, e a gente, quando lembra de um pudim, logo pensa na forma dele, né? Geralmente ele tem um formato característico, porque geralmente um pudim é feito numa forma, e essa forma tem uma característica, né? Ela tem um formato que faz com que todo pudim, ou a maioria dos pudins que a gente visualiza, tenha aquele mesmo formato, né? É, Pois bem, podemos entender uma classe da mesma maneira como uma forma de um pudim ou de um bolo. E todo pudim ou todo o objeto que saísse a partir dessa classe tivesse aquelas características. Lá no material de aula você vai entender melhor o que eu estou dizendo e os outros conceitos que eu não mencionei aqui, ou falei rapidamente, né? Abstração, polimorfismo, herança, e como isso pode ser aplicado no código. É uma maneira de você tirar proveito da unidade, entendendo os conceitos de orientação a objeto, que mais à frente vão ser muito importantes no seu aprendizado aqui dentro do curso. Então, bons estudos, leia o material, procure ver os exemplos, praticar, testando os exemplos e tentando também modificar eles um pouco para ver como é que vai ser o comportamento dele, fazer também os exercícios, claro, vai ser importante, buscar as referências que foram dadas para você lá no material de estudo, para que você possa entender esse conceito e aplicar na sua vida como programador que você já é, tá bem? Bons estudos!